Oi, gente, estamos aqui de novo, eu, João. Vai. Olha, o Papo Aberto de hoje está imperdível. Nós estamos com duas pessoas maravilhosas, que é a Cris Cato, que é psicóloga, né, Cris? E a Lívia Pacheco, que vai falar também, é terapeuta, nós vamos falar sobre relacionamento, gente. E assim... Aqueles que não deram muito certo. Não é só isso. Hein, o João hoje ele está com a coisa, aí no entendeu? Negócio não. Aí, não vem, não. Ele vai pôr fogo, mas nós vamos falar de coisas boas também. Não é isso, meninas? Vamos falar de relacionamentos saudáveis, às vezes de relacionamentos aqueles inusitados, né? Porque as pessoas falam, isso aí não vai para frente. Mas vai, né? Não é? Existe, tem isso aí também, isso. Tem, né? Deve ter, né, Cris? Como é que é isso aí? Tem. Você olha lá e fala, Tipo. tem aquele negócio que o pessoal fala, mas isso não vai dar certo, né? Tem. Mas, antes de começar o nosso Papo Aberto com as nossas queridas entrevistadas, vamos abrir a agenda. Abrindo a agenda do Papo Aberto. Olha aí, gente. O que eu tenho aqui de novidade para vocês? O Emerson, já falei dele, o 007, né? Ah, sim. O cara faz de tudo, engenheiro, o cara pilota drone, câmera, produtor. Emerson, abraço, meu irmão, e um beijo para você e a minha querida Margaritelli. Novidade boa, né? Em breve, aí não tem a data, mas estaremos em São Paulo também, Estúdio One, com essa grande parceria. Fica mais fácil, né? Para pegar o pessoal lá de São Paulo, não ter que deslocar. Exatamente. Estúdio One, e o Papo Aberto indo para São Paulo também. Meu Deus do céu, não sei o que vai dar isso aí. Vou falar um pouquinho aqui também, que eu anotei aqui não sei aonde, porque aqui a gente é tudo assim, né? Eu falei do Indo Pelo Mundo lançando aí um novo programa agora, né? Sim. Da posse da Precep já também. Está saindo do forninho. Associação de Prefeitos das Instâncias Turísticas do Estado de São Paulo, muito bacana. Abraço para todos os nossos queridos amigos prefeitos que estão lá. O Jorge, só para complicar, gente, só o astrólogo trava-língua. Está confirmadíssimo, ele é muito bom. Ele vem falar aqui de mapa astral. Ele é muito bom. Olha lá, já escutei aqui que ele é muito bom, hein? Ele é muito bom. Não fica elogiando demais ele, não, senão ele fica todo cheio. Ele é bom, ele é bom. Só tem uns 40 anos de estrada só, né? Agora eu vou lançar mais uma. Vamos falar de caixa preta? Bora. Falar de caixa preta? Vai ter esse assunto aqui também. Esse vai dar esse spoiler. Caixa preta do quê? Pra mim é do cérebro, né? Quando você fala isso. Pra mim, quando você fala isso, eu não vou falar que é do avião, né? Vamos falar da caixa preta? Vamos deixar mais um pouquinho pra frente? Vamos deixar um pouquinho mais pra frente. Depois a gente fala o que é a caixa preta. Prazer imenso ter vocês aqui no nosso programa Papo Aberto, um programa, um podcast bem descontraído, mas que aborda assuntos sérios e relacionamentos, enfim, esporte, saúde, comportamentos, enfim. Nossa ideia é que os nossos entrevistados venham aqui e possam realmente ter um papo bem amplo, bem aberto, possam passar para as pessoas que nos ouvem, né, sobre alguns assuntos. Hoje, o relacionamento em crise se tem solução, tá? A Cristina Cato é psicóloga, nossa, tem uma carreira de grande sucesso. A minha amiguíssima irmã Lívia Pacheco é terapeuta, ela promove o Germinar, que tem sido, assim, um grande sucesso, turmas cada vez maiores, o pessoal pedindo para realmente participar, né? E tem sido uma coisa muito bacana. Bom, vamos começar então. Bora lá. Né? E aí? O relacionamento em crise tem salvação? Quem começa? Eu tô curiosa, hein? Posso começar. A Cris começa. Primeiro, queria agradecer a oportunidade de vir aqui conversar com vocês. A Lívia, minha amiga. Nós é que muito agradecemos. querida, conhecendo vocês agora. Um prazer enorme. Muito obrigada por me Ainda chamar. bem que está sendo um prazer, viu, doutora? Não, com certeza, é um prazer. Ela está analisando a gente ali. Não volta mais. Olha, eu vi um balãozinho ali em cima escrito. Ali não bate bem não. Apresentadores que não tem solução também. Não. A gente desliga a chavinha, né, de analisar. Não, aqui a gente está batendo papo. Só. Legal. Vamos lá, Cristina. E aí? Eu acho que assim, a primeira coisa e a mais importante para a gente prestar atenção quando a gente fala de relacionamento é o que é um relacionamento para cada um, né? Isso. O que é um relacionamento para mim, de repente, não é a mesma coisa para o meu parceiro ou parceira, né? Então, o que cada um espera de um relacionamento para saber se ele dá certo ou não. Que expectativas você coloca em cima de um relacionamento para saber se essas expectativas são realistas, né? Ou se é uma ideação do relacionamento. Então, tudo isso a gente precisa
filtrar na hora de conhecer uma pessoa e de apostar nesse relacionamento. O que é um relacionamento para cada um dos parceiros? É a primeira coisa, a mais importante. E tem uma questão que eu queria muito colocar para vocês. Nós tivemos aquela fase da pandemia. Aham. E os casais foram forçados a ter uma convivência maior. Isso gerou uma série de discussões, separações, Isso. até um falando pro outro, prazer, hein? Tal, quer dizer, é uma Exatamente. vida tão maluca que a gente vive, né? Que a intimidade do casal fica um pouco, a relação fica um pouco diferente. E de uma hora para outra, se você se vê ali. Como é que foi para você nessa época, Cristina? Você deve ter tido vários e vários Com casos. certeza. Conta pra gente, vai. Sim, nossa, olha, eu sou especialista em terapia de casal e eu decidi fazer essa especialização, foi bem legal sua pergunta. Casal de entrevistadores, você atende lá também, né? Atendo, Então, olha, acho que atendo. temos alguma Não, mas já chance que é de dar incurável, meu certo aí, viu? Tem cura. Incurável. Então, né, na verdade... Joga pro universo. É, Entrega. dá pra subir. Pronto, foi. Na verdade, eu me interessei É. pela terapia de casal, eu não tinha especialização nessa área, me interessei em terapia de casal na pandemia. Olha aí, olha aí. Porque o boom Foi de demais. crises no relacionamento por conta da convivência, realmente, porque os casais não conviviam e de repente estão lá enclausurados, né? Nossa. 24 Quem diria, horas trabalhando no mesmo espaço, convivendo com os filhos ainda, Com os né? filhos, Os o casais têm- cachorrinho, o gato, Nossa, cachorro, tudo. papagaio. Aquele pandemônio numa Sim, pandemia, né? exatamente. Porque daí também não tem funcionários que ajudam dentro de casa. Então, assim, aquele caos de uma situação que eles não estavam acostumados e não estavam acostumados nem com a convivência. Sim. Então, assim, foi a época que eu mais trabalhei, que eu mais O que atendi. foi a reclamação maior, assim, tanto de parte de um e de outro? O que tipo assim, eu não pensei que ele era assim, faz tempo que eu não discutia sobre tal assunto com ela ou com ele, enfim. O que foi a grande reclama, vamos dizer A assim? grande reclama, por incrível que pareça, não era uma reclamação, era uma contestação. Né? A pessoa falava, nossa, mas quem é essa pessoa? Ele não era assim. Eu não sabia que ele era assim. Quando a gente casou, a gente combinou que seria de tal forma. E agora não tem nada. Como que eu não vi choque, isso né? antes? E são como pessoas eu não que percebi já têm um isso? relacionamento há muitos anos, né? Não necessariamente. Algumas pessoas tinham um relacionamento de 2 anos, 5 anos. Outros tinham um relacionamento já longínquo, de 20, 30 anos. Mas a dificuldade era mudar o roteiro daquele relacionamento. Antes, cada um tinha a sua vida Sim, profissional, rotina, né? a rotina, e de repente estavam lá, né, convivendo, não só como casal, mas como família. Na verdade, a convivência a dois já é um enigma, né? Sim, Já é uma coisa Sim. complicada. Forçadamente ainda, É. por conta de uma pandemia, uma coisa que a gente nunca tinha vivido, né? Na nossa geração, não. E ter que ficar ali naquele lockdown, naquela pressão. Nossa, mexeu com todo e mundo. tinha muita invasão, né? Invasão de privacidade também. Meus pacientes eram todos individuais, eu não atendia casal ainda. É. E aí eu estava atendendo o paciente de forma online, né? Uhum. No atendimento remoto, e de repente aparecia. Jesus. O que você tá fazendo? Não, pera, eu tô fazendo terapia, não entra agora e tal. Né? E Olha filho só. chorando, aquela coisa, né? Do mesmo jeito que tinha no jornalismo também, que a gente viu vários casos, né? O jornalista tá lá apresentando, entra o filho. Era até engraçado, né? Acho que vocês viram também. Vimos. Na terapia era a mesma coisa. Peraí, que minha mãe tá entrando aqui, aí entra a mãe já dando uma bronca no filho, ou entra o marido, entra a esposa, com quem você tá falando? Jesus. Né? Então tinha tudo isso que a limitação de uma privacidade também foi um dos elementos que Pegou bastante. Mas, um dos elementos que gerou Cris, muita crise no será relacionamento. que também não é porque as pessoas tiveram que parar para olhar para elas? Com certeza. E aí, quando elas olham para elas falam assim, gente, quem eu sou? Ela não sabe nem quem ela é. É verdade. Quem é esse cara que tá comigo? O que eu tô fazendo aqui, né? Será que esse cara que tá comigo, essa mulher que tá comigo, ela tem a ver com quem eu sou? Daí já fica aquilo, então você já cai num perdimento ali, vamos usar esse termo, de Perdimento ou uma grande reflexão? Porque ele está tendo tempo para poder refletir da vida dele. Porque a gente é bombardeado de notícias, de ações, disso, de deveres, né? E será que não foi um pouco isso também, não? sim, mas
quando eu digo perdimento, é porque você se perde ali, João, determinado. A reflexão, ela faz você se perder, né? Ela não vem bonitinha, embaladinha para presente, começo, meio e fim. Você se perde. Então, quando você se perde, você fala, e agora? Será que eu tô olhando aquele parceiro como ele é? Ou será que era só o que eu criei dele, o que eu imaginei que ele fosse, e agora eu tô vendo que não é? Porque eu também não sou assim. Então, acho que foi todo esse dilema, né, Cris? Não foi? Isso mesmo. Das pessoas também em relação à pandemia, como na relação... né? Até hoje, Até hoje, né? E Cris, como é que você... Pode chamar, né? Lógico, de por Cris, favor. Né? Como se conserta isso? Se é que, entenda, né? Existe conserto para tudo, mas quando realmente o casal quer realmente, né, se acertar, né? Como é que você... Conta um pouco para a gente como é que você faz essa orientação. Olha, na verdade, não existe conserto, não existe acerto. O que existe é uma tomada de consciência dentro de um relacionamento. Olha, o que a gente tem aqui? O que a gente pode trabalhar aqui, né? As pessoas, elas evoluem ou involuem com o tempo. Então, assim, a gente apostar que um casal tem conserto, né? A gente está olhando essas duas pessoas como uma unidade, e não dá para fazer isso, né? A gente precisa olhar esse casal como dois indivíduos que evoluíram em alguns aspectos ou involuíram em outros, e que eles estão lá determinados na construção de um relacionamento, a partir daquele momento que eles tomam consciência, opa, não tá legal para mim, ou não tá legal para nós dois, né? Os casais costumam chegar em terapia questionando, olha, tem conserto, né? A gente pode ainda acertar. A gente pode e eles ficam olhando recuperar você, doutora, a tem relação. Solução, isso. A gente vai Ou conseguir. então fala assim, a gente queria reescrever a nossa história, a gente queria recuperar. Não, o que passou, passou, né? É importante que a gente olhe hoje quem são essas pessoas, o que elas querem daqui para frente, né? O quanto você mudou, não adianta tentar voltar e escrever tudo de novo, você vai errar do mesmo jeito, né? Vamos procurar ali qual que é a demanda principal desse casal hoje. É um casal que já está junto há muito tempo, ok, então eles construíram uma base, né? Eles têm uma referência histórica desse relacionamento. É um casal que começou há pouco tempo, então vamos construir essa base. Vamos olhar para esse casal como dois indivíduos e ver o que é de melhor, o que tem de melhor em cada um deles para doar para a relação. Tá, eu tenho uma curiosidade, Cris, até porque eu comentei com você, né, antes de começar, eu vivo uma situação semelhante. E aí até a Lívia vai poder também falar sobre isso, da individualidade das pessoas, dos defeitos de caráter, principalmente o orgulho, né? Às vezes o orgulho atrapalha. Então, por exemplo, você vai debater, né? Vai entrar num consenso, numa relação, você ainda quer tentar construir alguma coisa nova, né? Porque eu acho que escombro não vale, né? Só que o orgulho não deixa você evoluir. Você involui. Aí você vai conversar com a pessoa, você volta lá atrás. Ah, mas você fez isso. Aí a pessoa vira para você e fala, mas você também fez aquilo. E toda vez que você tenta um diálogo, as pessoas, os dois, aí são os dois, evoluem, em vez de evoluir. Na verdade, eles caem na que a gente chama de contabilidade do casal, né? Isso é aquela legal, contabilidade do casal. Boa. Porque você fez isso 2 vezes, eu já fiz isso uma, então posso fazer mais uma, Exatamente, né? exatamente. Tá, então assim, né? Voltando de novo. Contabilidade do casal. Contabilidade do casal. Abre os razonetes, abre o razonete e vai colocando. Isso mesmo. Vai ter a contabilidade das festas, do final do ano, dos filhos, né? Eu já fiz dormir o bebê 3 vezes, você só fez 2. Sim. Então, né? Quando a gente fala de um trabalho, por exemplo, de recuperar esse casal para fazer com que ele seja um casal positivo daqui para frente, a gente precisa olhar os dois como indivíduos, como eu falei, e cada indivíduo tem sua particularidade, né? Então, com relação ao orgulho, ao caráter, eu sempre indico a terapia individual para os casais. Para não começar o quebra-pau lá no consultório, né? Porque como que você vai... não, quebra-pau tem. Já aconteceu? Muito. Desagradável, né? Um dos cônjuges sai
vai embora e deixa o cônjuge sozinho na minha sala. Isso acontece, mas isso acontece porque é um relacionamento humano de casal. Não tem certo ou errado. Tem aquilo que é combinado, né? Aí, gente, peraí, não, assim, eu tal. fico neutra, né? Assim, na verdade, eu não sou um juiz que tá lá, né? Sabe, Mas separando. as pessoas olham para você como se você tivesse todas as respostas, né? Eu não tenho, né? Na verdade, ninguém tem, A né? resposta está dentro deles. Sim. O que eu faço é conduzir, mesmo que seja uma discussão mais acalorada e tal, tem os combinados que a gente faz. Olha, não pode agredir fisicamente, não pode Sim. quebrar o meu consultório, né? Não pode me agredir. Né? A gente está aqui para Principalmente, conversar, para É. encontrar saídas que sejam construtivas para o casal. Né? A gente Lívia, faz combinados. tem gatilhos para isso? Tem assuntos que parece que se você toca naquela feridinha, ou dá um gatilho. A pessoa já muda, já fica já mais um pouquinho invocada. Conta um pouco pra gente. Tem, porque, como a Cris falou, da unidade, né? É. Mas e a individualidade? Então, cada casal, ali o homem, a mulher, ou dois homens, duas mulheres, não importa. Cada um tem o seu sisteminha instalado, lá que veio lá da infância, ele está ali instalado. E é o que vai desenvolver nessa relação, né, Cris? É o que foi instalado. Então, se eu tenho ali um problema com a agressividade, se eu tive aquilo na minha infância, provavelmente você vai desenvolver essa agressividade ou omissão. Não tem. Então, aquilo, por isso, da terapia individual que a Cris falou. Você tem que entender o que, eu vou usar a palavra trauma, porque é o que eu mais faço, não tem jeito. Você tem que entender os seus traumas e o quanto eles estão influenciando naquela relação. Não adianta falar que não estão, porque estão. O orgulho, por que o orgulho está lá? Por que você não consegue? Será que é o primeiro, né? Será que é orgulho mesmo? Ou será que é uma falta de algo? Ou será que o parceiro tem ali um transtorno de comportamento, né, Cris? Tem alguma coisa ali que está impossibilitando ele de enxergar diferente. Porque ele não vai enxergar o teu, né? ele não vai enxergar o teu sistema. É. Ele não viveu, gente. Eu vou contar um caso Conta. que foi engraçado. Você conhece a pessoa, depois eu vou até falar pra ela. Você conhece. Mas é muito simples, mas é muito simbólico. Os dois tomam banho de chinelo, o marido e a mulher. Certo. Os dois tomam banho de chinelo. A mulher toma banho de chinelo, depois ela seca o chinelo e põe o mesmo. Sim. O homem não. Mas isso ele já vem de casa, tá, gente? Lá dos pais, pequenininhos, os dois já eram habituados. Que bom que os dois tomam banho de chinelo. Olha aí, pelo menos já calhou que os dois têm o mesmo gosto. Porém, Mas tomam banho juntos? aí, individualidade deles, né, João? Eu tô querendo saber. É muito particular, né? Tomam banho de chinelo, os dois. Eu falei, será que são os dois que... Você já imaginou que Eu acho que eles juntos também também estão de chinelo. E aí, ela seca o chinelo. Ela seca o chinelo. Ele, o que ele faz? Ele tem um chinelo diferente, um novinho sequinho já pra ele. Então eles começaram a brigar Olha, pelo chinelo. olha só, gente, geralmente é uma besteira. Vocês entenderam que é um negócio tão... Depois eu conto só pra Cris quem é. Provavelmente também não sabe. Então a gente... Você está trazendo para uma situação que Legal. para nós, assim, a primeira é muito banal para você discutir com o seu parceiro por conta Mas do a maioria chinelo. das Cara, mas você discute. casais, Você discute. Por que você deixa esse chinelo aqui jogado? Porque... Olha que bobagem. Mas olha, Então isso será que é acontece sobre... muito, né? Seu Direto, chinelo não, Mas toalha isso- molhada, a camiseta lá. Pô, olha, o homem normalmente é mais organizado que a mulher. Aham. Olha, então eu sou uma exceção aí nessa história, viu? Porque meu marido é muito mais organizado do que eu. Aê! Qual o nome dele, por O favor? homem mais Marcelo. organizado. O Marcelo. exatamente. Marcelo, beijo pra você, Marcelo. Tamo junto. O homem mais Olha, na maioria dos Marcelo, casos, né? É uma regra. realmente merecidamente premiada, viu? Mas vocês entenderam? É um negócio tão simples Mas que às vezes se transforma numa coisa cavalo de batalha. que você vai brigar por aquilo só por causa de um Mas a chinelo. maioria das Queima o vezes, né, chinelo. Ou seja, tem tanta coisa mais importante, né, para você se envolver, você
discutir, falar e conviver, e as pessoas se pegam nos detalhes, né? mesmo. Porque pra Nos mim isso detalhes que elas trazem lá da infância. Então isso São é uma traumas, coisa, né? isso é uma coisa, uma bobagem, né? É um hábito. É, Agora, um comportamento que ela traz. E aí ela vai discutir uma relação e ela está acostumada ali naquela relação não tolerar certas coisas. Ela está acostumado... ela colocou seus limites, né? mas baseado em quê? Baseado na única coisa que ela sabe. Que é lá do seu passado, lá da sua história de vida, da sua infância. Ela não parou para pensar, agora é uma outra pessoa que está comigo, é uma outra história, eu preciso ter o quê? Consciência. Resiliência. Consciência, eu prefiro essa palavra. Prefere a Eu prefiro a consciência, consciência, porque quando você amplia a sua consciência, você entende que o outro é o outro. E você não vai esperar daquilo aquilo que você quer, você vai esperar o que ele vai te dar. Não é legal? A pergunta é para as duas. Quando você começa um novo relacionamento, Mavi aí está no relacionamento, né, Mavi? Fala aí, 2 anos já, né? Quer dizer, não é legal quando você começa um relacionamento, você está mesmo 1 ano, 2, 3, acho que a vida inteira, não é bom você estar sempre perguntando como foi a tua vida, como é que é o teu relacionamento com o teu pai, com a tua mãe, com a tua avó, né? Agora, os últimos anos, né? Os filhos estão ficando muito com os avós. Conta um pouco pra gente aqui, que não é interessante o casal estar sempre conversando isso, para poder entender sobre certas coisinhas que acontecem, assim? Com certeza, né? Mas é importante que esse casal tenha consciência que ele carrega uma mala histórica ali da família, principalmente, porque é onde, na família, a gente aprende a se relacionar, né? É. Então, quando a gente aprende a se relacionar numa família, a gente traz para o relacionamento afetivo, adulto, essa bagagem e projeta no parceiro ou na parceira aquilo que eu projeto, aquilo que eu entendo de relacionamento, porque eu aprendi com a minha família. Né? E nem sempre isso é funcional para o casal. Causa frustração, porque daí né? vem o outro e projeta na parceira ou no parceiro o que ele entende de relacionamento, porque ele aprendeu isso com a família. E se as duas famílias aprenderam de formas diferentes, né? Imagina, é uma confusão danada, né? Mas se a gente pensar, todo mundo vai projetar no parceiro uma expectativa de relacionamento, porque Isso aprendeu sobre isso. Certa, né? Às vezes dá certo, não dá para falar e generalizar que vai dar errado sempre. Às vezes dá certo, mas na maioria das vezes não encontra, não casa, né? Essa história dos opostos se atraem. Você acredita que existe Olha, eu acho que as pessoas se atraem. Certo. E quando você quer se desenvolver mais, você se relaciona com todo tipo de pessoa. Essa pessoa vai te ajudar na sua evolução e você vai ajudar essa pessoa na evolução. Então, às vezes, se relacionar com alguém muito diferente é um desafio que é muito legal de encarar. Que é um aprendizado, né? Tá? Então, assim, é até legal falar nisso. Eu estava falando isso com a minha família ontem no jantar. Olha aí. Que o meu filho virou e falou assim, nossa, eu olho... A gente estava discutindo, né? Porque às vezes eu me atraso. Quando a gente vai passear ou vai fazer uma trilha, que eu sou jipeira, né? Eu e meu marido somos jipeiros. Vai fazer trilha com a gente no Papo Aberto. Vou fazer. O Mesquita, já temos aqui, ó, para fazer, já radical. Opa, vamos lá. Você vai fazer uma trilha com a gente. Hein? E aí meu marido tava reclamando que às vezes eu me atraso, que a gente combina ponto de encontro com os outros jipeiros, né? E às vezes eu me atraso. Eu falei, não, mas eu não me atraso, por exemplo, no meu consultório para atender meus pacientes. Ele para trabalhar você não se atrasa, mas quando a gente tem alguma coisa de... Aí meu filho fala, não, o problema, daí meu filho já resolveu, o problema é assim, olha, pai, você é estressado e a mamãe é tranquila, então assim, né? Marcelo, toma! Essa tá vendo? Essa é a hora boa de ter os Aí meu marido falou, não, mas é porque você é igual a sua mãe. Eu falei, pronto, vamos Você tá vendo? Aí é um gatilho perfeito pra sair uma discussão. A gente começou a rir, na verdade, né? Porque eu tenho 2 filhos, né? Um tem muito meu jeito, que é esse, o João. Beijo. Todo filho. João é boa gente. Todo João é boa gente. Há controvérsia. E o outro, que é o Bruno, beijo, meu filho, Bruno. É muito o meu marido. É muito jeito, estressado e tal.
Então, é bom que lá em Nós temos casa um fica... aqui também, Bruno Pedro. também? Não, Pedro que é estressado. E é Tá. estressado. Acho que eu não sei o nome. O daqui é Então, mas, assim. não, o meu é Bruno. Bruno. Nossa, aqui é Pedro. Sim. Daqui é o Pedro. Sim. Você que falou. Não, foi nada. Não, eu tava falando de um estressado Volta a também, fita. igual o É. meu Bruno. E aí é bom porque fica equilibrado o negócio lá em casa, né? Ficam 2 estressados com 2 tranquilos. Legal. Né? Aí Então aí a balança, gente né? Mas aí vai muito do conceito do que é ser tranquilo. Porque você imagina, se você for agitada demais e para lidar com os assuntos tão sérios que são os relacionamentos casais, o que seria então? Então, É quebrar o consultório todo. sim, porque- não, então, mas é por isso, né? Respondendo Você tem aquela que ter pergunta uma, dos né? opostos, né? Ah. Se a gente pensar nesses aspectos, eu casei com o oposto, porque ele é super estressado e eu sou muito de boa. Tem que ter esse Né? equilíbrio, Então, não tem, Lívia? é. Fala um pouco pra gente. Eu acho que é exatamente o que a Cris falou. A única coisa que não se atrai são os valores. Isso. Quando os valores são Isso, muito perfeito. diferentes, Boa, aí você é não isso vai mesmo. ficar com. Se você é generoso, você não vai ficar com uma pessoa que é sovino. Perfeito. Né? Perfeito. Não tem como. Sim. Porque aí começa a te atacar. Mas, no modo geral, é sempre uma curiosidade, assim, deliciosa você conhecer a outra pessoa, desbravar a outra pessoa que é muito diferente de você e que vai te ensinar. Porque o que é consciência? Nada mais é que você aprender uma outra forma, você olhar de um outro jeito, você olhar aquela pessoa e falar, putz, eu não concordo com isso, mas por que ela quer fazer desse jeito? Deixa eu entender. E aí você diminui o seu orgulho, né? Que é a palavra que você usou. Mais ou menos para entrar nessa. viu? Não é. Principalmente no meio da discussão. Gente, né? as pessoas sempre falam isso, mas não é um grau evolutivo. Isso é você querer ser feliz. É você querer parar de ter razão. É você querer, é você parar de ficar brigando. Você não quer, porque ninguém quer viver brigando. Mas por que a maioria das pessoas vivem brigando? Porque existe uma coisa chamada raiva justificada. Porque elas escolhem isso. A raiva justificada não precisa ter. A raiva justificada, você vai pro seu quarto, chora, entende o que aconteceu, fica ali. Não posso falar o que eu queria falar de P. Toda a vida. Isso aí, João. Mas essa raiva é de quem? É sua, é com você, não é com o outro, né? entendeu? Geralmente é Então você assim. escolhe, o que você escolhe? Ser feliz ou ficar ali batendo naquilo? Antigamente eu batia. Hoje eu escolho ser feliz. Por mais que doa, porque vai doer. Dói. Porque você vai conhecer uma coisa sua que você não quer ver. Você não quer ver. E você não quer deixar o outro ter razão. Você quer ter É o razão. tal do orgulho. Por que você quer ter razão? Aí você vai entender por que você quer ter razão. Aí você vai fazer aquele mergulho no autoconhecimento, né, Cris? Assim, você vai fazer uma terapia, você vai procurar outras formas de aceitar aquilo. Aceitar o outro. Como você quer casar com o outro, ter uma relação, quer namorar se você não aceita o outro? Então, não faça, fique sozinho, E tem que ponto. ter a consciência que ninguém muda ninguém, né? Ninguém muda ninguém, mas o convívio Mas acho que faz se com que... molda, Existe né? uma complacência. O convívio faz com que, né? faz com que você fala, Mudar, poxa, essa né? pessoa é tão legal, essa pessoa, eu vou olhar, eu vou Vai ceder vou um olhar. E pouquinho, quando né? você vê, você já mudou. É verdade. Não é um programa, né, Cris? É natural. Isso mesmo. E até complementando, né, Lívia? Você precisa entender que precisa conhecer o outro, mas antes disso, você precisa se conhecer. Sim. Como que você acha que vai conseguir entender o outro se você mesmo não se entende? O que você quer, né? É a sua vida primeiro. Tá? Porque assim, aquela história de tampa da panela, metade da laranja, que não é real. Tá? São 2 inteiros se relacionando. Mas nas redes ali. sociais a gente vê tantos casais felizes. É o casal nas redes Doriana, sociais. né? que Tá lindo. falando né? Que No lindo. Instagram só vê sorrisos e abraços. Nas redes sociais Que é tem isso? flor, né? Mas tem gente que ganha dinheiro com isso, né? Mostrando e vendendo uma imagem irreal e trazendo vários transtornos para quem acredita naquilo, né? Tem muita gente que chega no meu consultório falando isso. Exatamente. Porque olha lá, eu postei que eu cortei o cabelo e ele não curtiu. Eu falei, tá, mas a hora que você chegou em casa e ele olhou, ele falou o quê? Nossa, você tá linda, vamos sair, vamos jantar. Eu falei, não, isso é mais importante do que a curtição. Fora a dele. fuga da realidade, né? Eu tenho uma amiga que ela se compara com situações e ela briga com o marido. Ah, mas a fulana, você vê, o marido dela deu tal coisa pra ela. Sabe? Aí ele me liga desesperado, porque eu sou madrinha de casamento. Tá. Ah, Roberta, ajuda aí, fala com ela. Eu falo, eu não posso ficar me intrometendo na briga de casal, mas eu falo pra ela, você está querendo no mundo de Bob, eu falo pra ela.
Porque você está olhando coisas que talvez nem existam. E outras, não tem comparativo. Não é verdade? Aquilo que a Lívia estava falando. Mas o que mais você vê, eu pelo menos, o que mais eu vejo é o casal que quer postar algo, não é para ele. Ele quer postar para os outros verem, porque ele saiu provavelmente de uma fuga de um outro relacionamento, ou ele tá vivendo ali tão oprimido que ele precisa mostrar, pelo menos é a única forma que ele consegue mostrar para a parceira, às vezes, que ele tá presente, porque ele nem tá. Isso é tão normal acontecer, verdade. e é muito maluco, porque essa pessoa que, né, esse casal que vive essa dinâmica, eles nem percebem o quanto eles estão se intoxicando, porque eles estão deixando de falar, olha, eu tô olhando para mim, eu preciso melhorar, eu preciso entender isso, olha para você também, mas eles estão só se intoxicando de coisas fúteis, que lá na frente vai fazer falta. Sim. Entende? Né? É isso mesmo. Agora, perfeito. falando da crise que a gente começou, né, o assunto, falando se tem jeito, né? Ninguém tem a fórmula do milagre, não existe, né? Só Jesus. Mas, por exemplo, eu chego no seu consultório, ou chego na Lívia, ou em você, e estou com problema de traição. Na minha cabeça, eu estou falando como paciente. Eu vou falar para você, doutora, eu não consigo perdoar. Eu até amo, gostaria, tenho filhos, tenho a família, eu prezo pela família, aquela coisa toda. Mas eu não consigo. Toda vez que eu olho para a figura, eu lembro da traição. Como é que acontece? Tem jeito isso aí? Então, Marca uma consulta, tem jeito. Na minha história, rapaz. É aqui pertinho, é aqui pertinho. Gente, ele reclama que apanha. Toda vez que eu faço assim, ele briga vai lá, comigo. Mas você vê marca lá como uma ele é? consulta que vai resolver o problema. Deixa eu... E olha, antes dela responder isso, Opa! agora é a hora do Shabbat. Isso também. Olha. Só que, né, banca aqui a brincadeira, né? Olha, tá precisando de boxe, doutora? Tá precisando de visto? Fechar a sua sacada da sua mansão, do seu grande apartamento lá, que é enorme. Olha, Casa Santos Vive, do meu amigo Carlos. Carlos, abraço pra você. Abraço, beijo. Carlos. Lívia, você com esses vestidos lindos, maravilhosos que usa, você precisa da Máxima Lavanderia. É a hora do jabá. A Máxima é fantástica, a turma lá é muito bacana. A Streaming, eu tô mostrando isso aqui, o pessoal fica me perguntando, mas João, quando é que você vai sortear? Você vai dar? É um fone de ouvido sem fio. Eu vou pedir pra Streaming mandar já outra coisa pra mim, que não sei se eu até porque sorteio, se eu esse é botar. meu, tá? Ele não vai sortear. Todo mundo tá querendo aqui da Streaming. O Pio, já viu marceneiro bom? Difícil, né? Bom Mas sujeito. esse cara é bom. Esse eu assino embaixo. Pio, olha, show de bola. Bom, e a gente aproveita na hora do jabá para, né, vamos ali. Doutora, a gente sempre dá um sorteio, faz alguma coisa. A senhora não poderia fazer dar uma consulta aí, fazer alguma coisa assim legal? Não sei, né? Não, acho que não, hein? Será? Olha, Doutora. depende, a gente Agora. podia... Não, então, acho legal. Podia marcar de fazer um bate-papo com quem se interessar pelo assunto, ou como paciente, ou como profissional, né? Pra gente Ir lá, bater um expandir papo mais, com sim, você lá. com certeza. Ai, que legal. Montar uma roda de conversa, até para explicar um pouquinho, para desmistificar o que é terapia de Ou casal. seja, a gente né? marcaria aqui no nosso estúdio, nosso Podemos espaço marcar, gourmet lá. podemos marcar, marcar com certeza. uns dois- Alguém faz alguma comidinha gostosa enquanto a gente bate papo. Oh, Beleza. gostei. Olha, não pode ter facas, porque se tiver casal, olha lá, a gente amarra as mãos. Vou marcar aqui Essa foi encontro de casais, né, assim, Legal, amigos, bem legal. Sim, para um bate-papo com a doutora. isso aí. Ela não quer que eu falo, né? Mas meu Não, Deus posso dar outra coisa. Eu já vou até interromper ele, porque eu já sei o que ele vai. Eu trabalho com essa questão de comportamento, então ele já fez assim, eu já sei o que é. Olha só, fica me lendo meus pensamentos. Bom, Pode ser uma técnica, tá? Hã? Pode ser uma técnica voltada à programação neurolinguística. Oh, Pode ser? Isso. Como Tem assim? várias técnicas para comportamentos. Vamos mudar um comportamento? Vamos sentir uma emoção pela primeira vez que vai mudar todo o teu estado? Vamos fazer um renascimento? Vamos curar uma traumofobia? Então vamos falar do germinar, então? Vamos. Você
pode dar, então, como é que é? Lá é No Germinar, não, no Germinar... Só pode ir lá num... Sim, pode. Só que o Germinar a gente vai deixar provavelmente para abril, porque agora em março eu vou fazer um curso, né, voltado à programação neurolinguística. Então o Germinar é abril. Nesse momento a gente pode considerar uma técnica, eu acho que é bacana. Uma técnica? Isso. Como é que eu vou sortear uma técnica? Bom, por que eu não vou especificar uma? Porque não adianta eu especificar de acordo com a pessoa, né? um renascimento se a pessoa ali tem um medo de gato. E para ela é mais fácil. Inclusive quer matar a gata. Então, para ela é mais fácil se livrar desse medo do gato. Ou se ela tá com uma. Essa pessoa prefere matar os gatos. Então, não, a gente pode lidar com esse gato. É ofensivo. Vem cá. Exterminar pode ser, Eu tô agora falando matar de não. Chamar a monjaconha aqui, você vai ver. Que já se entrega. Já se entregou. A Como é que Mavi, eu vou? Mavi tá te zoando lá. Entendeu? A gente então depende. O que a pessoa precisa mais naquele momento. Bom, nós vamos estudar como é que a gente vai poder sortear esse negócio. Não, sorteia a pessoa que ganhar, ela vai conversar comigo e a gente vai. É uma avaliação. A pessoa conversa comigo e a gente aplica uma técnica. Comportamental, Exatamente. vai fazer uma coisa assim. Para aplicação de técnica Então, de uma neurolinguística. avaliação Isso. também. A produção Mavi. quer participar de tudo aqui. Vá aqui. Você me interrompeu, você já terminou? Bom, agora, passado o nosso quadro do Jabá, voltamos aqui ao nosso Acabou o Jabá. Eu estava interessado em ouvir a resposta da traição. A traição é um problema. Mas Agora põe o Reginaldo Rossi, dá para colocar uma trilha sonora agora para responder isso. Reginaldo Rossi. Não, é o garçom aqui dessa mesa de bar. Não é traição? Várias, né? Vamos até lá atrás, pegar o banco. Né? Isso, É um papo sério, pô. É um papo aberto. É papo aberto. Vai ter brinde depois. Bom, vamos lá, vai. Oba. Vai, Cris. Olha, a primeira coisa que eu pergunto é o que vocês combinaram nesse relacionamento? Ninguém começa um relacionamento montando um contrato como uma locação, Sim. mas deveria, né? Você conhece uma pessoa, começou a se relacionar com essa pessoa, né? Tá lá com um vínculo mais sério, vamos colocar assim, né? Um vínculo mais aberto, assim. Olha, vamos começar a namorar, vamos ter alguma coisa. Gente, as pessoas precisam estabelecer quais são os seus limites. A outra pessoa precisa saber, né? O que vale? É um relacionamento fechado? Não cabe outro elemento no relacionamento? Ok, você topa. Então, assim, não dá para reclamar depois. O combinado não sai caro. Um quer um aberto, mesmo. quando um quer um aberto e outro que quer ficar no fechado. Então, aí não é um relacionamento. Se os dois não entram num acordo, se você vai alugar um apartamento, tá lá o contrato de locação, tem as cláusulas do locador e do locatário. Se você não concorda com uma delas, vai assinar o contrato? Você assina o contrato se você não concorda? Você vai no diálogo. alinhar esse contrato para aquilo que você se propõe a fazer. Sim. Os dois lados têm que estar de coisa é o acordo. casal. A mesma coisa é um relacionamento. E assim, Né? né, Cris? Se a pessoa não quer, naquele momento, não quer perdoar, tem que entender por que ela não quer Isso. perdoar. O que é traição para O ela? que é traição? Né? Então, não vou perdoar isso porque ou você tá julgando demais, ou você tá se vitimizando demais, ou realmente aquilo para você é muito e você não quer mais. Só que você também não tem coragem de largar aquilo, talvez que você tenha uma dependência aí, Sim. que precisa ser tratada, né? Desligamento Porque isso faz parte da, emocional. da psicopatologia, né? O transtorno do dependente, e isso tem muito. Dá um exemplo, a pessoa termina hoje, amanhã ela está com outra pessoa. Isso. Não é que ela é dependente daquele Não. sujeito, né? Sozinha, Ela é tem- dependente. Ela é dependente. Ela não consegue. E olha o estrago que faz isso, gente. Porque a pessoa não para se olhar. Isso mesmo. Então ela vai repetindo. Então, Padrão. se ela é uma pessoa que tem traços de narcisismo, ela vai continuar fazendo aquilo, culpando o outro. Mas será que... Porque o meu olhar, gente, não é um olhar muito para patologia. Meu olhar é um olhar mais para a vida. Então, quando eu olho essa pessoa, eu falo... Gente, e ela está sendo julgada. Ela está sendo julgada pelo ex, pela família do ex, por toda uma sociedade. Exatamente. Mas ela está doente. Ela não sabe quem ela é. Então, será que
Tá certo julgar? Pra mim, não. Nesse caso, pra mim, existe certo e errado. É a única coisa que pra mim existe que não tá certo. Porque a gente também pode ter alguma coisa, algum transtorno, não sabendo. É verdade. Então, essa pessoa, ela precisa de ajuda, ela precisa ser olhada, ela precisa buscar um tratamento, sabe? Bater lá na porta da Cris, vamos fazer um tratamento, vamos fazer uma terapia, Lívia, vamos fazer isso, vamos entender de onde vem esse meu comportamento, vamos fazer umas técnicas pra gente entender de onde vem, vamos conversar, vamos. Aí as coisas ficam mais saudáveis. Olha, Agora, tudo isso que você falou, Lívia, eu creio que isso não é só para o relacionamento, é para a vida. é pra vida. Eu acho que todo ser humano deveria fazer isso. Porque o ser humano é um ser humano relacionável, nós somos relacionáveis. E é difícil. Por exemplo, eu costumo dizer, hoje eu melhorei muito, porque eu também faço terapia, então assim, adoro autoconhecimento, leio muito sobre isso, sou uma pessoa que gosto muito desse assunto, né? Mas eu tinha uma mania de ter, quando eu comecei isso, era por causa do meu negativismo. Eu era aquela pessoa que, isso aí não vai dar certo. Tinha que ser comigo, sabe essas frases, clichêzinho de pessoa que é negativista? Eu era assim, né? Então comecei a trabalhar o meu conhecimento para mudar esse estigma, né? Então assim, eu sinto muito que o autoconhecimento é a base de tudo. Se eu não tivesse esse autoconhecimento, eu não ia detectar esse tipo de coisa. E aí, para você viver na sociedade, se eu não me entendo, eu falava, puxa vida, eu sozinha comigo mesmo sou formação de quadrilha. Eu não sou formação de quadrilha, porque eu sozinha comigo mesmo só penso o que não deve. E aí eu fui buscar ajuda. Então eu acredito muito nisso, na terapia, na neurolinguística, no contexto holístico da coisa, porque é difícil. Porque o ser humano é holístico, né? Exatamente. A gente nós precisa somos compreender. não somos feitos só de carne. E aí eu vou colocar Nem um só de mente, assunto. né? Eu sempre falo isso. Quando você entra aqui no meu consultório, né, eu falo para os pacientes, você não larga o corpo lá do lado de fora. Você não larga lá do lado de fora aquilo que você acredita, a sua religião, nada. Entra tudo aqui no consultório. Então não adianta, né? Vamos trabalhar com o material que você tem dentro de você. A gente não muda só a forma de pensar ou um comportamento. A gente entende por que a pessoa age daquela forma, né? Que elementos que fazem com aquela pessoa para que ela, por exemplo, se envolva numa situação de traição. O que é traição para ela? De repente, não é traição. Sim. Eu sou casada com o meu marido há não sei quanto tempo, mas eu tenho alguns relacionamentos fora do meu casamento, mas não representam nada afetivamente para mim. Tem bastante disso. Né? É um consenso. Isso é traição? Para ela não é, mas e pro marido dela é? Já que combinou, Né? né? Exatamente. Entendeu? É aquilo que você falou do contrato. Combinado não sai caro. Né? E aí, mas quando acontece a traição e isso não foi combinado antes, como é que fica esse casal? Eu não consigo perdoar a traição. Por que você não consegue perdoar? Porque você não entendeu isso ainda. Você não entendeu o que aconteceu. Né? Os casais passam por situações e eles não querem conversar sobre isso. Não, você me perdoa, então vamos colocar uma pedra em cima disso? Não, o problema acabou, já era. Já era. Como Você vai colocar uma pedra em cima de uma coisa que você não entende, que você não resolveu dentro de você. Essa pedra vai virar um monstro e ele vai crescer. O casal precisa conversar até extinguir qualquer fantasia com relação ao que aconteceu, né? Porque daí começa a criar fantasias. Ela era loira, morena, ela era bunduda, ela era... Exatamente. Não é isso? E esse cheiro, Não, perfume, traga não o sei o quê. ele, né? É o ele. Longe. Exatamente. Quando dá gatilho, você não quer pôr a pedra em cima, você quer tacar na cabeça da pessoa. Quer tacar. Então, mas e resolver dentro de você, né? Porque é capaz de você arrastar isso para um outro. Lógico, você vai relacionamento, né? tacando na cabeça da pessoa, achando que está se livrando daquele peso. Mas você está criando mais peso dentro de você. Se você troca de parceiro, você já vai com a pedra pro parceiro novo. Olha, é o seguinte, isso. Cada vez que a gente coloca a culpa em alguma coisa fora da gente, não que a gente tenha culpa, tá? A gente está tentando desviar a solução disso. Tá doendo muito, você quer evitar, né? A gente fala em evitação, tá? Primeiro que não tem culpa. Tem uma situação e a gente precisa entender cada papel dessa situação para poder resolver dentro de cada um que está envolvido nessa situação. Tá? Então, quando a gente coloca a culpa e fala, a pessoa traiu por causa do terceiro ou da terceira, né, do amante ou da amante, foi a amante que provocou,
A situação levou a essa traição. A gente precisa lembrar que existe um casal e esse casal, se está reivindicando uma solução para aquela traição ou culpabilizando aquela traição, é porque ele quer resolver alguma coisa ali dentro. Porque senão, olha, traiu, acabou, tchau, vai embora. Sim. Se continua lá discutindo, né? Tem casal que se separa e continua brigando pro resto da vida. Esse relacionamento não acabou. É verdade. Tá? E aí, eu ia trazer um assunto também, Nívia. Então, relacionado a isso que a Cris falou, do perdão, né? A primeira coisa, antes do você perdoar o outro, tem que se perdoar. Isso. Então, enquanto você não se perdoa, você não vai conseguir perdoar o outro. E aí vai na pergunta da Mavi. Você não perdoa a pessoa, você não perdoa seu marido, você vai colocando essas desculpas, quando na realidade você tem que primeiro se auto-perdoar, que é muito difícil, gente. Difícil. Que é muito É mais difícil. difícil, acho que até de que perdoar o outro. Porque né? para você se auto-perdoar, você precisa enxergar dentro de você como que você tá lá atuando naquela situação, você faz parte daquilo. Né? Tem um livro que chama O Cristo e Milagres, que... Calma, qual o nome do livro? Cristo e Milagres. É um livro que você tem que fazer um curso para ler o livro. Tá. Ele é basicamente focado no perdão. O nome é Cristo e Milagres, mas ele não é um livro religioso, tá? E é um livro que ele fala tanto de perdão, e quando você começa, ele é muito difícil de ler, por isso que você tem que fazer esse curso. É interessante. Quando você começa a entender que o auto-perdão é a base para você perdoar tudo isso, você fala, caramba, era tão simples. Era tão simples. Era só eu primeiro olhar para mim. Só que a gente quer primeiro olhar para o outro. Foi o que a Cris falou. Se traiu, não quer, isso aqui eu não quero mais aceitar, porque já não estava indo, acabou. Então acabou, tchau. Agora, se existe essa questão de você recuperar algo, eu acho que é muito legal. Então, sempre tem jeito quando a gente está olhando e qual é a minha parte nessa história? Né? Eu aceito ou não? Eu estou responsabilizando alguém ou alguma situação para esse desconforto que eu estou sentindo agora? Por que eu estou sentindo esse desconforto então? Né? Então, toda vez que você tenta se justificar ou justificar uma situação, colocando como culpado, vamos colocar assim, algo que está externo a você, você não está resolvendo para você. Você pode até resolver essa situação, mas você vai carregar dentro de você um ciclo que não se fechou, algo que você não conseguiu resolver. Então isso vai voltar até que você resolva, né? Eu sou da linha teórica junguiana. Legal. E a gente muito. Nessa linha teórica, a gente ensina, né, os pacientes que aquilo que você não resolveu volta. Mas não como um castigo, como uma chance para você resolver. Tá? E volta, né? Volta. Impressionante. Cris, eu vou fazer uma pergunta para ela, posso? Pode, então tá. Aqui, papo é aberto. Assim, no meu entendimento, os casais que dão certo, sim, eles podem se separar, mas como eles se separam? Vê se é o meu entendimento, porque isso não tá em livro, né, gente? Sim. Eles se separam, só que eles se separam sem aquele peso. Eu tenho que me separar numa boa, porque senão ela vai me tirar tudo. Vai tirar todo o meu dinheiro. Que senão ela vai fazer alienação parental. Tem casais que se separam, eles nem pensam nisso, eles só se separam e continua tudo bem. Esse casal, pra mim, é o casal que deu certo, é o casal que continua se amando. Diferente daquele casal que tá junto pensando nisso. Eu não posso comprar tal coisa, porque, mas eu não posso dar aquele dinheiro pra ela. Mas eu não posso falar tal coisa da família dela. Cheio de dedos, cheio de travas. Esse casal, pra mim, mesmo casado, ele não tá dando certo. Agora, o casal que se separa, que perdoa uma traição, ou que sei lá o que foi, não importa o motivo, mas que tem isso, porque eu vejo muitas pessoas se separando com medo disso. Eu falo, você tem medo da pessoa tirar, sabe, afetar né, economicamente com os filhos. Então eu falo, eu aqui, no meu julgamento, eu falo, a melhor coisa é se separar mesmo, porque se já tá nessa forma na separação, é porque tava assim no casamento.
né? Quando as pessoas dão certo, quando o casamento dá certo, é porque a pessoa separa e tá tudo resolvido e não tem isso. Quando dão certo, se separam? É isso que tá Na Quando verdade, dão certo, não se separam. na verdade, não. Não, então, em dois polos, né? Não entendi bem. Por isso que eu tô na verdade, a perguntando. gente está olhando para todo esse contexto, trazendo um ponto em comum, que é estar casado ou estar separado. O que é estar casado e estar separado, né? Formalizar uma separação, porque é exatamente como a Lívia falou, tem casal que está casado, formalmente falando, mas que não vive como um casal. O que é um casal para você, né? Casal é parceria, é companheirismo, é um puxar o outro quando o outro tá mal, um trazer o outro de volta quando o outro tá viajando, né? E aí, para viver de uma forma que seja uma forma positiva para os dois. Você não precisa estar casado para fazer isso, né? Às vezes, o relacionamento afetivo não existe mais e não funciona mais como um casal, né? Duas pessoas que se relacionam afetivamente, sexualmente, que gostam de se curtir. Às vezes as pessoas viram dois amigos, Sim. né? E você está tirando a possibilidade desse casal encontrar parceiros mesmo, né? Parceiros de um relacionamento De vida, né? que ele busca como completo, que cada um busca como completo. De repente eu busco um relacionamento e para mim é um relacionamento completo, um relacionamento sem sexo. Sim. Eu preciso achar alguém que concorde com isso. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Sim. O que acontece, o que a gente costuma ver, são casais que não têm mais esse funcionamento. Eles estão vivendo uma relação que um quer uma coisa e o outro quer outra. E às vezes alguém acaba se violando para fazer a vontade Para do fazer a outro. vontade, para continuar naquela relação. Aí eles decidem fazer uma terapia de casal. A gente vai fazer terapia de casal para reconstruir a nossa história e tal. E aí eles se separam na terapia de casal. E ficam ótimos. É mesmo. E continuam super amigos, os melhores amigos. Aquela pessoa em quem eles podem confiar de olhos fechados. E aí onde uma das pessoas, ou os dois, se entendem de uma forma diferente, né? Se conhecem. Isso, se conhecem e eu digo mais, né? Eles se relacionam muito melhor do que quando eles estavam, teoricamente, dentro do casamento. Tá? E aí formam outras famílias e continuam juntos, convivendo. Tá? Isso é o que a gente pensa que se tiver um ideal para um relacionamento. Seria isso. Né? Certo. A pessoa continua se respeitando, continua amando aquela pessoa com quem ela se relacionou casada por tanto tempo. Hoje não é mais casada com essa pessoa, mas eles convivem harmoniosamente. Viraram É uma grande meio que família, irmãos, né? né? É uma grande família. Mas eu acho que sem autoconhecimento nada feito, né? Sem autoconhecimento e sem conhecer o que você quer de um relacionamento. Essa é a importância da terapia de casal, né? Descobrir o que aquele casal quer. Às vezes o que o casal quer não casa. Tá? O que o casal quer não casa. E aí cada um vai procurar o que casa com ele, né? E se eles estão vivendo bem assim, ótimo, Maravilha. né? Procurou a terapia de casal para se separar bem. Acontece. Tá? Agora, separar deixa eu em fazer uma paz. pergunta para a Lívia. No caso, vamos supor que o casal, um deles não queira fazer a terapia. Foi sugerido, Sim. não, eu não vou, isso é besteira. Né? Um deles pode procurar uma saída, ou na terapia, ou na neurolinguística, ou no contexto Pode, geral. sempre pode. Nós somos seres humanos livres, a gente pode tudo o que a gente quiser. Ele pode. Mas provavelmente aquela outra pessoa que não quer, ela está num nível de inconsciência muito diferente do que essa pessoa vai evoluir com a consciência dela. E aí, provavelmente, ou ela vai aceitar aquele contexto, ou ela vai, mas aceitar mesmo, genuinamente. Ou ela vai falar, olha, Já deu. ou realmente essa pessoa não quer evoluir. Se tem um problema, eu quero ir atrás. É a mesma coisa, eu preciso dar um remédio pro meu filho, eu quero dar, mas meu marido não quer dar. O que você vai fazer? Você vai dar o remédio pro seu filho. Com certeza. E você vai falar pro seu marido o quê? Eu tô muito chateada com você. E ali você vai continuar dando remédio pro seu filho, vai continuar, daqui a pouco você nem vai olhar mais seu marido. Né? Isso mesmo. Eu gosto de fazer essas analogias porque fica mais fácil Na para prática, entender. né? Dá pra entender na prática, né? Olha aí, hein?
A dupla que deu certo aqui, hein? Olha, hoje realmente Eu ficava acertamos. aqui o dia inteiro conversando. Olha, muito bacana esse programa de hoje. A gente fica muito feliz a presença de vocês. Tem muitos mais assuntos para a gente abordar, bastante. falar, conversar, de comportamentos. Nós não falamos aí de casais. Aí tem as pessoas que estão convivendo sozinhas, estão Sim. preferindo ficar com seus pets, não se relacionar com outras pessoas. Enfim, tem muito assunto bacana que a gente vai, sim, pedir para vocês voltarem aqui no Papo Aberto para a Com gente certeza. poder levantar bastante essas coisa. outras pautas aí que são muito interessantes. Sexo. Né? Agradeço demais, doutora Cristina Cato, né? Lembrando que a doutora Cristina Cato, ela atende, ela tem o seu consultório aqui no Gonzaga, vai deixar um contato aqui, né, para as pessoas. A Lívia também, com o Germinar, que começa agora uma nova turminha. Vai ter um curso de Antes, Practitioner em PNL em março, que é um curso para a gente aumentar a consciência, a gente vê as coisas de uma forma que a gente não está habituado a olhar. E provavelmente Germinar em abril. Mas é num outro formato, João, por isso que eu tô falando provavelmente. Eu quero fazer num outro formato, o Germinar. Bacana. Uma coisa bem interiorizada mesmo. Porque o Germinar é pra chorar, você sabe, né? Meu Deus, nem sempre, não. Eu acho que o Germinar, ele é muito flor da pele, né? Aquela coisa que... Já fiquei curiosa. As relações. Não, nós vamos Já voltar, fiquei ela vai curiosa, voltar quero um saber dia desse aqui assunto. com aquele nosso amigo terapeuta, Cleiton. O Cleiton, que infelizmente não deu para vir, Cleiton. mas a gente vai ajeitar direitinho também, porque o Legal. Cleiton tá vindo Falar aqui sobre conversando espiritualidade e sobre psicologia. Legal. Muito bacana. Ai, que delícia, eu quero. Gente, tá esquecendo? Não, tô só esperando você parar de falar. Vai ter brinde hoje? Vai ter brinde. Ai, meu Deus do céu. Vamos pro brinde então, vai. O que vai ser o brinde, Ó, Roberta? gente, ó. Pera aí, brinde. O que é isso aí? Chaveiro. Você pegou meu chaveiro? Você tá louca? Isso aqui é teu? Não, é do Palmeiras ainda. Volta pra cá, pelo amor de Tu vai Deus. tirar o brinde? Não, isso não tá brinde. Você que esse negócio de chaveirinho tá aqui. Você acabou o negócio de chaveirinho. Vamos dar outro brinde. Agora. Ele roubou o brinde, é isso? Não, esse brinde ele existiu. Segundo ele, eu roubei dele. Esse brinde. Nunca existiu esse brinde. Olha lá. Olha! Escolher a corzinha. É pra gente? É lógico. Eu tô chegando. Cris, escolhe. Cor. Não, tá lindo esse, pronto, papo aberto. Que lindo. Então, Adorei, já vou. Aí já é o convite para vocês voltarem. Voltaremos. Muita coisa boa pra gente conversar. Obrigada. Parabéns pelas pessoas e profissionais que vocês são. Eu fico muito feliz de estarem aqui. E é isso aí. Mais um programa Papo Aberto, Mais um fechando na aí. conta, né? Eu mais quero um agradecer muito fantástico. vocês também, Obrigada. viu? Adorei demais. Agradeço. Eu falei para elas, eu por mim ficava aqui, ó, mais umas 3 horas brincando. Não, mas você pode ir lá que eu no já consultório da tô com a doutora. goela, lá, se viu? eu tô com a goela seca, imagina. A doutora Cristina Cá que atende lá, não vai ter problema nenhum. E falar eu vou nisso, lá no Germinar da Lívia. Acompanhe as nossas redes sociais, Redes que vem sociais. novidades, um monte de novidade, um Papo monte aberto. de coisa nova. E você sabe, né? Aqui o papo é aberto. E, ó, Não é isso? estamos indo pra rua, hein? Para saber de você. Daqui a pouco. O que é papo aberto para você? Tá? Então você vai falar pra gente. Hoje a gente vai estar com a nossa equipe na rua perguntando, né? O que é o papo aberto para você? Então vai ser muito legal isso daí. A galera tá animada e Vai vamos ser que muito vamos. legal. E vem novidade boa aí. Paz a vocês. Obrigada Parabéns, pelo convite. grande Obrigada. sucesso e gratidão pela presença de vocês aqui no Papo Aberto. Obrigada, João. João, posso falar só mais uma coisa? Pode, Rápido. sempre Então, pode. dentro do assunto. Então, assim, ó, pra conhecer uma pessoa, tem que se conhecer. Isso. Pra namorar, tem que se conhecer. Pra casar, tem que se conhecer. Pra fazer sexo gostoso, tem que se conhecer. Olha aí. Pra separar, tem que se conhecer. Pra viver sozinho, tem que se conhecer. Então, Tem qual que que é se a conhecer. saída? Autoconhecimento. Então é isso. É isso aí. Obrigada. Fechamos com Show. chave de ouro. Chave de hoje. ouro, cara. Ó, viu que tem mais, mas muito mais pano pra manga aí. Grande sucesso, parabéns a todas e a todos. E vamos lá, vamos continuar o nosso papo aberto. E vem muita coisa boa por aí. Até mais, gente. Tchau, Obrigado gente. pela Obrigada. audiência, por vocês estarem acompanhando a gente. Valeu!